Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a aprendizagem nas empresas. As organizações podem aproveitar a tecnologia para oferecer educação aos seus colaboradores de uma maneira que todo local de trabalho se torne um ambiente de aprendizagem contínua. Antes de começar, como de costume, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero te convidar a ser um membro VIP da MIT Technology Review. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine para saber mais. Meu amigo Carlos Aros, o artigo que a gente usa como referência para a nossa conversa de hoje foi publicado na Terra Americana pelo Joe Schaefer e ele diz lá no artigo que, embora empresas de todos os setores já estejam trabalhando nesse processo de inovação e transformação digital há algum tempo, a crise trazida pela Covid-19 acelerou as mudanças de todos os setores. E essas novas tecnologias estão avançando num ritmo que demanda dos empregadores uma nova abordagem em relação aos seus colaboradores. É importante que eles treinem continuamente a sua força de trabalho para que essas pessoas se mantenham atualizadas. As organizações devem se transformar em locais de aprendizagem se quiserem se preparar para o futuro, ou essa é uma responsabilidade das pessoas que querem se manter empregáveis para o futuro, Carlos Aros? As duas coisas, André Miceli, porque evidentemente o conhecimento que o profissional quer para si talvez não seja aquele que as empresas entendem como ferramentas e recursos importantes para aqueles que estão trabalhando nos seus quadros ali de colaboradores. Mas essas duas coisas podem ser complementares. O que as empresas estão descobrindo, aquelas mais atentas, né? Aquelas que estão conectadas com o momento em que nós estamos vivendo, o que elas estão descobrindo é que é preciso reconhecer que não dá mais para criar modelos e parcerias com universidades, como se fazia até pouco tempo atrás, e ainda hoje se faz, em que você diz assim, olha, eu vou oferecer aqui um pacote, os meus colaboradores vão fazer cursos longos aqui, 2, 3 anos, e aí vai fazer a pós-graduação, sei lá, vai fazer o MBA, etc. E ao longo desse processo, tudo segue normal, e depois que acabar esse processo, ele está atualizado. O que as empresas descobriram é que é preciso trazer para dentro de casa instituições de ensino que têm capacidade de formar, que têm capacidade de treinar as pessoas, só que não no modelo tradicional, com programas e cursos diferentes, moldados para uma nova realidade e uma nova necessidade do mercado de trabalho. E da mesma medida, os profissionais precisam ir além daquilo que a empresa entende como uma necessidade e buscar uma formação mais ampla. Hoje, abrir o leque, olhar o mundo de uma maneira diferente, sem que você esbarre numa miopia, é fundamental. Porque você, às vezes, não imagina que uma determinada habilidade vai ser fundamental para o próximo passo na sua carreira, para uma nova descoberta, para um novo desenvolvimento. Então, eu acho que essas duas coisas são fundamentais. Mas o risco efetivo, eu entendo, fica mesmo com as empresas. Porque a gente está vivendo um momento em que, em algumas áreas, sobram vagas, porque não há pessoas capacitadas para atender demandas pontuais. E as empresas têm de começar a trabalhar para formar parte daqueles que já estão dentro de casa e atrair e qualificar aqueles que estão mais bem preparados, mas que estão fora. Então, elas têm um ônus aí bem mais pesado. Para os profissionais é evidente, os números aí, ano após ano, Fórum Econômico Mundial e outros indicadores mostram que vai haver sim uma substituição, uma perda
importante dos postos de trabalho, mas as pessoas precisam se adaptar e novas oportunidades surgirão. Eu também não sou totalmente pessimista nesse sentido. Acho que fecha uma vaga, mas você vai abrir outras possibilidades ali na frente. As pessoas precisam se preparar para elas. Agora, pegando esse ponto, chamar o Rafa para a conversa. Esse ponto que o Aros colocou, Rafa, do Fórum Econômico Mundial, diz respeito a uma publicação de uma estimativa que eles fizeram, sugerindo que tecnologias como a inteligência artificial podem varrer a mais ou menos 75 milhões de postos de trabalho e abrir outras 133 milhões de novas funções. Eu fico pensando sobre a natureza do posto que fecha e as características dos postos de trabalho que são abertos. É para a gente ficar otimista ou duplamente preocupado, Rafael Coimbra? É para a gente ficar atento, André. Eu sou do time que gosta mais de um conceito do Daniel Susskind, de que o trabalho ele não é uma coisa blocada. Né? Não existe mais advogado, engenheiro, médico. A gente tem que um pouco abrir mão dessa profissão que ela começa e se encerra da mesma maneira e entender que tem ali um núcleo central, óbvio, tem uma atividade central que está no DNA dessa chamada profissão, mas que ela é composta de etapas, ela é composta de tarefas. E parte dessas tarefas é que será automatizada. E é importante que cada profissional entenda, dentro da sua rotina diária, o que está acontecendo ali, que você pensa e fala assim, acho que daqui a pouco o computador vai fazer isso melhor que eu. Vai fazer de maneira mais rápida, eficiente, segura, lógica, organizada. Logo, eu tenho que me diferenciar dessa parte que está sendo automatizada. É essa parte que, segundo o Fórum Econômico Mundial, vai destruir pelo menos metade. Eles chamam empregos, mas eu gosto de pensar como se fossem tarefas. E esse mesmo relatório do ano passado coloca que 40% das habilidades dos trabalhadores vão precisar mudar nos próximos 5 anos. Veja, não é um emprego em si, são habilidades. Se ele quisesse se manter na função dele, ele tem que se repensar, se reinventar, ainda que a profissão central esteja mantida. E esse mesmo relatório diz que 50% dos empregados, todos eles, vão precisar de alguma transformação. O interessante dessa história toda, para complementar e não ficar o tempo inteiro aqui citando dados, é que o estudo aponta que essa transformação ela pode ser feita de maneira muito rápida, desde que, obviamente, bem pensada. Então, já que a gente está falando de educação, não é preciso fazer, como vocês relataram, um curso de 2 anos, uma faculdade de 4 anos, no caso da requalificação, tá? Não estou dizendo que a partir de agora todo mundo só vai fazer curso de 3 meses. Mas, uma vez que você já tem um profissional formado, com uma boa base, ele, de tempos em tempos, vai ter que fazer um curso de 3 meses, daqui a 2, 3 anos um curso de mais 6 meses. Esse processo, ele a partir de agora, será contínuo para profissionais e empresas que queiram manter seus negócios de pé. Quem não passar por esse ciclo de tempos em tempos vai ficar para trás. É uma característica do mercado de trabalho que muda muito a relação das empresas e das pessoas com a educação em geral. Existem os programas formais de educação, mas assim como o Aros colocou no começo dessa nossa conversa, as pessoas também vão ter que buscar as universidades, vão buscar os cursos abertos, enfim, existe uma oferta muito grande, tanto na internet, né, com modelos menos formais em relação ao ensino, e também complementar, em paralelo, trazer o conhecimento das universidades, o conhecimento mais estruturado. E, por outro lado, as universidades, as escolas de negócio também vão precisar mudar um pouco o jeito que entregam o seu conteúdo. Dado que essa oferta de conteúdo na internet vai competir diretamente com ela, como diria o Reed Hastings da Netflix, um dia de sol é um concorrente para mim, né? Todo conteúdo disponível na internet é, de certa maneira, um conteúdo para a universidade. E tem muita gente na internet falando que não precisa mais, a pessoa não precisa mais
de uma formação na universidade, das escolas de negócio, o mundo executivo, esses mundos precisam sim existir em paralelo. A universidade e as escolas de negócio trazem uma teoria de uma maneira que essas escolas menores, esses cursos e os conteúdos mais rápidos não trazem com um grau de profundidade que isso definitivamente não está presente ali, de pesquisa, a presença da academia. Por outro lado, há uma demanda por um pragmatismo que nem sempre esteve presente nas universidades. Elas vão precisar também se reinventar. Exatamente essa percepção que a gente tem ao ver essas fórmulas prontas. Tem muita gente vendendo fórmula pronta. Agilidade não é fazer correndo mal feito. Não tem essa moleza toda. 10 passos para atingir o sucesso. Desconfie dessas fórmulas mágicas. Justamente uma das habilidades apontadas para o futuro como essencial, para o futuro não, já para o presente, mas que vão ser cada vez mais fundamentais, é a habilidade do pensamento crítico, da resolução de problemas. E você só consegue fazer isso se você estudar muito, se você tiver uma formação, uma base muito bem feita. Porque é a partir dali que você vai aprender sempre que tiver mudança, aí sim, você com uma cabeça aberta, você se atualizando de tempos em tempos, você vai pegar toda essa sua formação sólida e vai usar para resolver aquele problema. Mas, se você não sabe nada, não lê nada, não se informa e acha que em 3 meses você vai virar o gênio, pode ser que sim, boa sorte, mas é muito provável que isso não aconteça. E sabe o que é interessante ouvindo vocês dois comentarem sobre esse tema? André, nós conversamos com a Nina Talks, né? A que ganhou, a Karina Troncos, que ganhou 5 vezes o prêmio lá de educação para estudantes da Apple e etc., que é desenvolvedora, que trabalha no mercado, mas ainda está na universidade. E me chamou a atenção, não sei se você reparou nisso, mas numa das respostas dela às nossas perguntas, ela foi muito enfática ao dizer que o começo dela e o conhecimento que ela adquiriu não esteve na universidade no modelo formal. Ou seja, ela entrou nesse mercado e conseguiu alcançar o que ela quer colecionando experiências e colecionando informações a partir de diferentes fontes, em cursos abertos, né, em outros modelos que não a universidade. E ela está percorrendo a universidade também. O que mostra, e ela é um exemplo de sucesso, né, a gente pode dizer dessa maneira, o que mostra que há uma complementariedade nessas duas coisas. Né? Tanto para aqueles que estão, como o Rafa disse, começando, ou para aqueles que estão buscando a requalificação. Não são modelos excludentes. E a gente precisa entender que essa virada, essa transformação, se dá também em função disso. Muito por quê? Porque esses modelos abertos de ensino, boa parte deles está relacionada a práticas, a conceitos que já estão sendo aplicados no mercado. E quando a gente olha para aquilo que está na universidade e nos modelos formais, a gente está olhando para o que foi. Por quê? Porque a gente está baseando em experiências, em estudos, é um mergulho muito mais profundo. Ou seja, a junção dessas duas coisas dá uma visão muito mais completa, torna o profissional muito mais bem preparado para aquilo que o mercado quer e para aquilo que ele mesmo vai poder e querer entregar para o mercado. E a fala dela me lembrou muito isso na conversa que nós tivemos. E acho que ela representa, de alguma maneira, uma geração inteira que está se colocando agora no mercado de trabalho e que vai bagunçar muito a cabeça de gestores, vai bagunçar muito as empresas que ainda não entenderam o poder da educação e da formação continuada dentro das organizações. Porque essa geração quer isso. E se isso não estiver dentro da empresa e no mindset da organização, eles vão buscar fora. Porque o acesso lá fora é tão fácil, aliás, é mais fácil do que buscá-lo por meio dessas parcerias e dentro das organizações. Então, de novo, a gente tem a necessidade de as empresas olharem para isso e trazerem isso junto né, o Joe Chaffer coloca isso, né, o exemplo da transformação digital ao longo dos últimos anos, é colocar mais esse pilar dentro
desse universo de transformações que ocorreram aí ao longo dos últimos anos. Pois quando eu fiz a minha pergunta para o Rafa sobre a dupla preocupação, foi pensando na natureza de trabalho, a natureza do posto de trabalho que é fechado, né? A gente vai ali varrer os postos de atividades que são mais mecânicas, repetitivas e naturalmente mais fáceis de substituir. E todos esses 133 milhões de novos postos de trabalho que o Fórum Econômico Mundial prevê que sejam criados aí nos próximos anos, eles dizem respeito a atividades que demandam um conhecimento de tecnologia que nem sempre a gente tem. E aí, o risco é a gente ficar com um monte de gente desempregada e com um monte de vaga que a gente não consegue preencher. E se a gente não conseguir preencher essas vagas, o ganho que seria gerado por elas para a sociedade, através dos impostos, através dos benefícios tecnológicos que essas pessoas iam acabar gerando também, a gente não vai ter. Então tem uma oportunidade interessante para o mundo que depende da educação. O artigo ele traz ali algumas oportunidades de ensino nas empresas. E aí, Aros, uma delas é o das assistentes virtuais. Quero que você me explique como as assistentes virtuais podem ajudar na educação corporativa. É interessante isso, porque essa é um recurso, é uma tecnologia que vem ganhando espaço e começou mordendo aí pelas beiradas para tornar a vida mais fácil, para o entretenimento, para organizar a turma. Alexa, adicione tal item na lista de compras e etc. Agora, no caso da educação, no caso das empresas, a ideia é que passe a utilizar o assistente virtual como uma espécie de secretaria, vamos colocar assim, dessa maneira, o tempo todo ali colada, personalizada, customizada para o estudante. Ou seja, você vai poder atender aquele estudante em relação às entregas, aos compromissos, à burocracia inerente à vida daquele profissional que está fazendo o trabalho dele e que está aprendendo também. E, do outro lado, como existe uma capacidade de análise, existe também um entendimento de que é possível projetar futuros e você consegue gerar experiências e customizar a vida e a rotina daquele estudante dentro daquele momento. Isso faz com que, de alguma maneira, o engajamento aumente. Porque hoje, e isso vale não só para o ambiente da educação, mas para vários outros universos, uma experiência que não gera atrito é a boa experiência para aquele consumidor. Então, se eu não tiver que lidar com essa burocracia, se eu tiver alguém me ajudando nesse processo e entregando para mim algo muito mais fácil de ser utilizado, de ser consumido, tanto melhor. E é isso que potencialmente os assistentes virtuais vão fazer para quem está estudando e ao mesmo tempo trabalhando. Ou seja, você oferece a perspectiva de mais tempo e de menos burocracia. Rafa, um outro ponto dos 3 que o artigo traz é o da análise preditiva. A análise preditiva é uma ferramenta que pode ajudar as empresas a treinarem seus colaboradores? É importante porque a gente vai chegar um pouco nesse ponto que o Aros falou da personalização. Cada pessoa, cada profissional tem o seu desenvolvimento de uma maneira diferente. Cada um tem suas características, alguns aprendem determinados conceitos de uma forma mais rápida, outros precisam um pouco mais de tempo. A gente está num momento agora de trabalho remoto em que cada um também tem suas atividades flexíveis, então o horário vai variar e ao fazer aquela análise de dados de como cada pessoa está se comportando em relação ao ensino, essa análise preditiva pode indicar determinados caminhos para um ou para outro. Eu junto essa parte da análise preditiva com a outra que também está colocada no texto, bem interessante, da gamificação. Você precisa, de certa forma,
estimular as pessoas a buscarem aquele conteúdo de uma forma organizada. E como é que você faz isso? Por meio de alguns desafios, como se fosse parecendo um jogo. O jogo, no fundo, biologicamente, ele serve para simular o mundo real. E quando você faz essa mecânica de estimular a pessoa passo a passo a ir conquistando, a galgar degraus, ela vai se sentindo estimulada e, junto com essa análise preditiva, vai cada trabalhador encontrando o seu próprio caminho. São ferramentas tecnológicas que hoje estão disponíveis e, obviamente, desde que bem montadas, vão trazer um resultado muito bom. Legal. Então, a gente tem no artigo apontadas as tecnologias dos assistentes virtuais, de análise preditiva e de técnicas de gamificação. Mas vale lembrar que, no fim das contas, o que faz a diferença mesmo é o conteúdo, aonde as empresas vão buscar informação para entregar para sua força de trabalho, para os seus colaboradores. É isso que, no final das contas, vai gerar a capacidade nessas pessoas para que elas inovem e mantenham a empresa competitiva no final das contas. O que mais você precisa saber? Bom, meus amigos, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, qual a dica da semana? Eu tô de olho, André, no futuro das Big Techs. Já tive com uma visão um pouco mais catastrófica, achando que elas estavam enfrentando muita resistência e que algumas delas seriam até fragmentadas, mas semana passada Facebook deu um contragolpe, né? Ganhou uma ação, estavam movendo ali uma ação e o departamento, o FTC lá nos Estados Unidos, o departamento que estava cuidando do caso, deu um ganho de causa, digamos assim, para o Facebook. Facebook estava sendo acusado de monopólio e o órgão não encontrou evidências de que isso estava acontecendo, portanto, talvez ele não precise se fragmentar, né, ter que vender o Instagram e o WhatsApp. O que aconteceu foi que a empresa chegou a $1 trilhão. É a primeira empresa do nosso século de tecnologia que chega, né, o Facebook que surgiu ali em 2004, que chegou a $1 trilhão. É um feito absurdamente impressionante. Muita gente dizendo que Facebook vai morrer, vai acabar, ninguém está usando. Muito pelo contrário, continua sendo um gigante, se expandindo cada vez mais com funções. Isso me chamou muito a atenção, porque foi um feito positivo e, obviamente, esse mesmo conceito pode se estender para outras grandes empresas de tecnologia e, ao mesmo tempo, surgiu um estudo de uns cientistas, e eu achei muito curioso, que é exatamente o oposto disso, dizendo que as empresas, principalmente no campo de comunicação, e eles estavam relacionando isso a notícias falsas, deveriam ser tratadas como um aquecimento global, como uma crise humanitária global. O que eles estão dizendo, eles são cientistas, que os efeitos desse nosso comportamento em rede, esse comportamento provocado pelas redes sociais, de disseminação de informações erradas, ele está causando um dano para o mundo, para o globo. E que para que a gente enfrente esse desafio, nós, enquanto nações, deveríamos nos unir para impedir que isso se disseminasse, como se fosse ali um vírus influenciando o nosso comportamento coletivo. Eu não sou tão radical assim, não acho que a solução é desligar tudo, desplugar tudo, mas é nesse equilíbrio que a gente vai encontrar uma solução, dando mais responsabilidade, cobrando responsabilidade dessas empresas para que esses efeitos sejam minimizados ao máximo e a gente fique só com o lado bom dessa comunicação, dessa integração promovida pelas redes sociais. Meu amigo Aros, e no que você está de olho? Eu estou de olho na contagem regressiva, porque no dia 1º de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai começar a aplicar sanções para quem não cumprir as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente atravessou um período aí de adequações, né, um espaço de tempo previsto na legislação para que a lei entrasse em vigor. A partir de então, um período sem que as multas, sem que as sanções fossem aplicadas, para que
as empresas pudessem se adequar. Afinal de contas, é um processo que pode parecer simples, mas exige uma reestruturação de fluxos de trabalho, de processos dentro da empresa e de treinamento das pessoas, para não dizer atualização de ferramentas, porque a gente está falando sobre coleta e armazenamento e análise e uso de dados. O que o diretor-presidente da ANPD disse em entrevista ao jornal Valor Econômico nessa semana foi o seguinte, que a ANPD não veio para travar o uso de dados, mas para protegê-los, para que sejam utilizados de forma responsável. Ele diz que não vai existir a ideia de indústria de multas. O que a gente já viu em outros países é que as multas costumam ser pesadas, os processos são longos, mas as multas acontecem, especialmente quando o telhado daqueles que são alvos dos processos são telhados de cristal e nem de vidro. Mas o que ele está garantindo aqui é que o caminho vai ser outro. Aqui no Brasil, o caminho será o da orientação. Segundo ele, a ideia é que, inicialmente, a ANPD atue advertindo, trabalhando em parceria com as empresas e também com os titulares dos dados. Quem são os titulares dos dados? Todos nós. Para garantir que a população seja orientada, promovendo então uma mudança de cultura. Se vai caminhar desta maneira, assim tão pacificamente, não sabemos. O que a gente sabe é que muita gente não conseguiu concluir ainda o processo de adaptação. Muita empresa ainda nem começou a pensar em LGPD, e isso terá dois efeitos em um futuro muito próximo. Primeiro, nós vamos começar a ter casos e mais casos de processos usando a Lei Geral de Proteção de Dados como base. Lembrando que o que eu tenho conversado com os advogados que atuam nesse segmento é o seguinte, não era necessário usar a Lei Geral de Proteção de Dados para enquadrar as empresas no uso indevido, no desrespeito à proteção de dados e etc. Porque há outras leis que garantiam isso. Com a LGPD, e essa era a expectativa, claro, isso se torna muito mais forte, os argumentos se tornam muito mais cirúrgicos. Então vai haver, claro, um aumento desse volume. E do outro lado, fora da questão jurídica, o que vai acontecer é que algumas empresas, a depender das cadeias em que estão inseridas, vão começar a ficar isoladas. Por quê? Porque o Brasil passa a entrar num contexto global de proteção de dados em que as empresas têm compliance e precisam provar esse compliance para parceiros, para as autoridades, para garantir que os negócios estão acontecendo de modo a respeitar a privacidade e a proteção dos dados dos usuários. Então, são dois movimentos, um de mercado e o outro do ponto de vista jurídico, e que vão começar a se tornar mais evidentes aí a partir do dia 1º de agosto, quando começa a aplicação de sanções para quem descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Vai ser, no mínimo, curioso assistir esse processo. Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar, mais uma vez, que esse podcast é um oferecimento do Size e da Salesforce. Também quero convidar você que nos ouve a curtir o nosso canal no YouTube. Vai lá, procura MIT Technology Review Brasil, clique em se inscrever e fica por dentro de tudo que a gente publica. Meu amigo Rafa Coimbra, até semana que vem. Abraço, André, Aros, a todos que nos ouvem. Faço aqui um convite essa semana. Nós vamos ter um evento especial para os nossos assinantes VIP. Nessa terça-feira, dia 6 de julho, às 5 da tarde, temos um encontro marcado para discutir o futuro do trabalho. Aconteceu há poucos dias um evento internacional do MIT, o MTech Next, e o assunto ali em pauta foi trabalho. Vamos falar um pouco sobre o que a gente discutiu aqui, formas de educação, outros pontos que foram abordados durante essa conferência, mas também como as empresas, os CEOs estão se adaptando, se preparando para essa nova era muito chancelada pela tecnologia. Como é que os escritórios, o trabalho remoto, as pessoas estão se preparando, a força de trabalho, os novos rearranjos estão acontecendo. Isso tudo vai ser discutido nesse evento, vai ser um grande bate-papo, não é uma palestra. Nós vamos trazer os principais pontos que foram discutidos
e abrir a voz para os nossos assinantes conversarem com a gente. Vai ser bem legal, terça-feira, 5 da tarde, para os assinantes VIP. Bem legal, os assinantes VIP têm acesso aos wrap-ups dos eventos da Technology Review americana. Então, acabou o evento, passa uma semaninha, 2, a gente faz um encontro e debate o que rolou por lá. Esse vai ser o nosso primeiro wrap-up, mas a partir de agora tem evento lá nos Estados Unidos, tem wrap-up aqui só para os VIPs. Carlos Aros, nos encontramos no próximo episódio. Nos encontramos no próximo episódio e a minha recomendação é para que, se você já é assinante, não perca o encontro, e se você não é assinante, que escolha efetivamente esta opção VIP, porque já descobriram aqui que ser VIP é legal. Vai ter esse encontro, então é só acessar mittechreview.com.br/assine e escolher a sua opção num dos modelos lá de assinatura para ficar ligado em todo o conteúdo que a Technology Review Brasil produz, e faço a recomendação para que você também se inscreva aqui neste podcast para receber as atualizações. E se quiser falar com a gente é só mandar o e-mail, que a gente está sempre ligado lá no redação@mittechreview.com.br. Um abraço para você, André Miceli. Um abraço, Rafa. Meus amigos, é hora de dizer tchau. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.